Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Nós já provavelmente já ultrapassamos as 700.000 visualizações e ultrapassamos 1.200 inscritos no nosso site, no nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Hoje nós faremos a leitura do segundo livro dos Reis, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Velho Testamento, como estamos fazendo desde o início do nosso trabalho. Nós fazemos a leitura da introdução do livro e a leitura do primeiro capítulo e do último capítulo, para incentivar a todos vocês a leitura da Bíblia Sagrada. Agradecemos sua audiência, seu carinho e sua atenção. E o segundo livro dos Reis na nossa contagem aqui, é o 12º livro, é o livro número 12. Desde lá do Gênesis, né, até agora, é o número 12, é o 12º. E entre os livros históricos, né, o segundo livro dos Reis é o 7º livro histórico, pela nossa contagem aqui. Portanto, segundo livro dos Reis segundo livro dos Reis, deixa eu ver aqui, da glória à ruína. Primeiro capítulo, segundo livro dos Reis, o profeta de Javé. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Ocosias caiu da sacada de seu quarto em Samaria e ficou ferido. Então mandou mensageiros com o seguinte encargo: consultem Baal Zebub, deus de Acaron, para ver se vou sarar destas feridas. Mas o anjo de Javé disse a Elias, o tesbita: levante-se e vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: por acaso não existe Deus em Israel para vocês estarem consultando Baal Zebub, deus de Acaron? Por isso, assim diz Javé: você não se levantará da cama em que se deitou. Com certeza você vai morrer. E Elias foi embora. Os mensageiros voltaram e o rei Ocosias perguntou-lhes: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos mandou voltar ao rei que nos tinha enviado para dizer a ele: assim diz Javé: por acaso não existe Deus em Israel para que você mande consultar Baal Zebub, deus de Acaron? Por isso você não se levantará da cama em que está deitado. Com certeza você vai morrer. Ocosias perguntou: como era o homem que foi ao encontro de vocês e lhes disse essas coisas?
Eles responderam: ele estava vestido com roupa de pelos e usava um cinto de couro. O rei disse: é Elias, o tesbita. Então mandou um oficial com 50 soldados buscar Elias. O oficial subiu à procura de Elias, o encontrou sentado no alto do monte e lhe disse: homem de Deus, o rei manda você descer. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que um raio caia e queime você e seus 50 soldados. Então um raio caiu e queimou o oficial e os seus 50 soldados. O rei mandou de novo outro oficial com 50 soldados. O oficial subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei mandou você descer imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que um raio caia e queime você e seus 50 soldados. Então um raio caiu e queimou o oficial e seus 50 soldados. O rei mandou pela terceira vez um oficial com 50 soldados. O oficial subiu, ajoelhou-se diante de Elias e suplicou: homem de Deus, que a minha vida e a vida desses 50 soldados, seus servos, tenha algum valor para você. Caiu um raio e queimou 2 oficiais, cada um com seus 50 homens. Mas agora que a minha vida tenha algum valor para você. O anjo de Javé disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Elias se levantou, desceu com o oficial e foi falar com o rei. E lhe disse: assim diz Javé, uma vez que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Acaron, você não se levantará da cama em que está deitado. Com certeza você vai morrer. E o rei Ocosias morreu, conforme a palavra de Javé anunciada por Elias. E Ocosias não tinha filhos, por isso seu irmão Jorão subiu ao trono em seu lugar. E já fazia 2 anos que Jorão, filho de Josafá, era rei de Judá. O resto da história de Ocosias e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. 2 Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 25. No 9º ano do seu reinado, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército, atacou Jerusalém. Acampou diante da cidade e construiu ao redor dela torres de assalto. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Sedecias, até o dia 9 do 4º mês. A fome apertou na cidade e o povo não tinha nada para comer. Então foi aberta uma brecha nas muralhas da cidade e o rei, com todos os soldados, fugiu de noite pela porta que fica entre as 2 muralhas, perto do jardim do rei. Tomaram o caminho de Arabá. Tomaram o caminho da Arabá, enquanto os caldeus ainda cercavam a cidade.
O exército caldeu perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, enquanto os soldados dele o abandonaram e se dispersaram. Os caldeus prenderam o rei e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Ribla, e que pronunciou a sentença contra Sedecias. Nabucodonosor mandou degolar os filhos de Sedecias na presença do pai. Depois furou os olhos do rei, o algemou e o levou para a Babilônia. Segundo o exílio e fim do reino de Judá. No dia 7 do 5º mês, correspondendo ao ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, chefe da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele pôs fogo no templo de Javé, no palácio real e em todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as mansões. Ao mesmo tempo, o exército caldeu, que acompanhava Nabuzardã, chefe da guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã exilou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da população. O chefe da guarda deixou uma parte do povo pobre da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os caldeus quebraram as colunas de bronze, as bases entalhadas e o mar de bronze que estavam no templo de Javé, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também os recipientes para cinzas, as pás, facas, taças e todos os objetos de bronze que eram usados no culto. O chefe da guarda pegou os incensórios, as vasilhas para aspersão e tudo o que era de ouro e prata. Quanto às duas colunas, ao mar e às bases entalhadas, que Salomão tinha feito para o templo de Javé, era impossível calcular o peso de bronze de todos esses objetos. Cada coluna tinha 9 metros de altura e terminava num capitel de bronze de 2,5 metros de altura, enfeitado de um trançado e de romãs, tudo feito de bronze. O chefe da guarda prendeu Saraías, sacerdote-chefe, Sofonias, sacerdote que ocupava o 2º lugar, e os 3 guardas das portas. Na cidade, prendeu um funcionário que era chefe do exército, 5 conselheiros do rei que se encontravam na cidade, o secretário do chefe do exército, que mobilizava o povo da terra, e 60 cidadãos que se encontravam na cidade. Nabuzardã, chefe da guarda, prendeu todos esses e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia mandou matá-los em Ribla, no território de Emate. Desse modo, Judá foi exilado para longe do seu país.
última e inútil revolta. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Godolias, filho de Aicã e neto de Safã, para governar o povo que Nabucodonosor deixou no território de Judá. Quando todos os oficiais das tropas e seus homens souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram encontrar-se com ele em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carea, Saraías, filho de Taneumete, Netofatita e Jeconias. Olha, aqui é muito difícil a leitura, mas eu vou repetir aqui para não ficar dúvida aqui. Quando todos os oficiais das tropas e seus homens souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Godolias como governador, foram encontrar-se com ele em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Carea, Saraías, filho de Taneumete, Netofatita e Zeronias, Maacatita, né? Eles foram junto com seus homens. Godolias jurou a todos eles: não tenham medo e se submetam aos caldeus. Fiquem na terra, obedeçam ao rei da Babilônia e tudo correrá bem para vocês. No 7º mês, porém, Ismael, filho de Natanias e neto de Elissama, que era de descendência real, foi com 10 homens e matou Godolias, junto com os judeus e caldeus que estavam com ele em Masfa. Então todo o povo, adultos e crianças, com os chefes das tropas, fugiram para o Egito, porque ficaram com medo dos caldeus. Horizonte de esperança. No ano 37 do exílio de Jeconias, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que subiu ao trono, concedeu anistia a Jeconias, rei de Judá, e o tirou da prisão. Tratou-o amigavelmente e concedeu-lhe um trono mais alto que dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Jeconias tirou as roupas de prisioneiro e começou a comer sempre na mesa do rei durante todos os dias de sua vida. Enquanto viveu, seu sustento foi garantido constantemente pelo rei. Leitura difícil, mas concluída, graças a Deus. Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos e irmãs, nós concluímos hoje, como vemos fazendo desde o início do nosso trabalho, a leitura do 2º livro dos Reis.
É o 12º, o livro número 12 da nossa contagem, né? E o 7º entre os livros históricos. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Então, nosso Deus único. Então, nós fizemos a leitura do primeiro capítulo e do último capítulo do segundo livro dos Reis. Nós voltaremos nos próximos vídeos com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, único, dos livros primeiro e segundo livros de crônicas, a história desde Adão até a fundação do judaísmo. Aí vem primeiro e segundo crônicas, revisão da história do povo. Aí vem a introdução, não é? Portanto, um grande abraço, felicidade, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, e até lá. Lembrando que o primeiro livro de crônicas, pela nossa contagem, é Segundo Reis 12. Primeiro Crônicas é o número 13, não é? Primeiro Reis, né? Foi o 11, segundo Reis o 12 e o primeiro livro de Crônicas é o 13, né? Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, até lá.